Olá, companheiros do Centro Espírita Luz Verdade. É um prazer estarmos juntos novamente, ainda de forma virtual, pois a pandemia ainda não cessou e não nos favorece estarmos juntos fisicamente como todos gostaríamos. Mas gostaria de agradecer mais uma vez a honra do convite de estarmos novamente reunidos, ainda de forma virtual, mas muito feliz pelos companheiros valorizarem a nossa palavra, o nosso encontro e, sobretudo, valorizar essa oportunidade de congraçamento espiritual e da reflexão das palavras de Jesus. Hoje nós vamos falar do capítulo 1, não vim destruir a lei, numa citação de Jesus, que ele próprio diz que ele não veio destruir a lei, né, que é o capítulo 1 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar do item 3 e 4, que falam exatamente sobre o Cristo. E Kardec começa a sua dissertação da seguinte forma: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Então, se nós quiséssemos parar por aqui, nós já teríamos uma síntese do que seria discutido no nosso encontro de hoje. Então, vamos particionar esse pequeno trecho para estudarmos e entendermos melhor. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Então, se Kardec faz essa distinção entre a lei de Deus e a lei de Deus, porque existia uma outra lei, né? E ele fala assim, a outra lei era a lei de Moisés. Então nós vamos estudar a lei de Deus e a lei de Moisés. Ele vem dizendo assim, Kardec ainda coloca, quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele ao contrário as modificou profundamente. Então existia na época as leis de Moisés, as leis de Deus também, que era formulada nos 10 mandamentos. Só que era alguma coisa assim, muito genérica, não era uma coisa específica, né? Estava lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou melhor dizendo, desculpa, isso aí foi um mandamento que Jesus colocou depois como sendo base fundamental da doutrina. Mas o primeiro mandamento, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da terra da servidão, não tirei diante de mim, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo. Então havia os 10 mandamentos, mas não era nada específico, nada mais aprofundado, né? Tanto que mesmo de posse dessas leis, Moisés ainda tinha alguns costumes, né, que embora a despeito dessas leis, eram costumes da lei civil, né, que eram falseados, cuja lei de Deus era falseada em nome de se manter os costumes daquele momento, né? A gente tem um exemplo mais clássico, o exemplo da mulher adúltera, não é isso? Mas então Jesus veio trazer a sua própria interpretação. Jesus não veio, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la. Gente, quando diz que Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas veio cumpri-la, a gente fica pensando assim, cumprir a lei de Deus. Esse é o primeiro desafio que Jesus nos coloca. Pois que nós nos dizemos cristãos. Se somos cristãos, somos discípulos do Cristo. Se Jesus veio cumprir a lei de Deus, qual o papel que nos cabe enquanto discípulos? Fazer como ele fez, cumprir a lei de Deus. Não é isso? Mas para cumprir as leis de Deus, será que nós entendemos essas leis de Deus? Ou nós estamos como os judeus da época, falseando as leis de Deus de forma a satisfazer os nossos costumes, as nossas conveniências? É preciso que a gente saiba bem isso. Até onde estamos cumprindo a lei de Deus, né? Ou estamos falseando essas leis em benefício próprio? Veio dar-lhe o verdadeiro sentido. Será que nós sabemos qual é o verdadeiro sentido das leis de Deus? Então, as leis de Deus está formulada respondendo a primeira pergunta. Será que nós estamos interpretando a lei de Deus? Será que nós conhecemos as leis de Deus? As leis de Deus está contida nos 10 mandamentos, que Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E falou, aí estão resumidas todas as leis, todos os profetas. Se vocês observarem esse mandamento,
Está tudo resumido aí, mais curto, mais de fácil compreensão. Então a lei é essa. E qual o objetivo da lei de Deus? É estabelecer a justiça entre os homens, a fraternidade entre os homens. É para que não haja dominador nem dominado. Será que nós estamos sendo dominadores ou estamos sendo dominados? Será que no nosso papel enquanto cidadão, enquanto chefe de família ou senhora de família, né, enquanto chefe do lar, nós estamos exercendo essa justiça? Estamos dando àqueles que nos têm como superiores, né? No caso de pai, mãe, filho e coisa, estamos oferecendo a eles a justiça, tal qual a lei de Deus preconiza, ou estamos nos fazendo ditadores dentro da nossa própria casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que estejamos? Veio adaptá-la ao grau de adiantamento, ou seja, Jesus veio trazer a lei de Deus ao grau de adiantamento dos homens. Jesus ainda fez mais. Além de ele adaptar a lei de Deus ao grau de adiantamento dos homens da época, ele ainda deixou para que posterioridade que essa lei ainda de forma em germe, né, através das suas parábolas, para que o homem tivesse mais alcance ainda mais para frente, quando ele estivesse melhor equipado psicológica e espiritualmente, e intelectualmente também, né? Por isso é que nos depara essa lei o princípio de dever para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Então, o papel da lei de Jesus foi estabelecer uma relação de nós para com o próximo e de nós para com Deus. Aí a nossa pergunta significa: como é que está a nossa relação com Deus? Com o nosso Pai? Será que nós estamos obedecendo como deveríamos? Será que estamos sendo insubordinados? Será que estamos nos comportando como aquela criancinha que não vai receber o presente no final do ano porque não teve um bom comportamento? Ou será que nós estamos nos curvando à vontade de Deus, nos curvando não no sentido de aceitar tudo pacificamente, mas entendendo por que aquilo acontece conosco e tirando daí algum proveito? Será que estamos entendendo que Deus tem um papel muito, muito importante na nossa vida e tem um propósito muito interessante para as nossas vidas? Será que estamos entendendo isso? Será que estamos entendendo que o presente de Deus não vem no final do ano, mas vem a cada dia que a gente é capaz de levantar, abrir os olhos e cumprir as nossas tarefas? Será que estamos entendendo como presente os amigos que Deus coloca à nossa volta, como verdadeiros sirineus que nos ajudam a carregar a nossa cruz quando ela está deveras pesada? Será que estamos entendendo a nossa relação com o próximo, como deveria ser uma relação de fraternidade, de amor, de compreensão, de aceitação desse companheiro, entendendo que, tal como nós, ele é um ser em construção, é um espírito em evolução, e tal como nós, tem seus defeitos, as suas virtudes, as suas limitações? Será que estamos entendendo isso? Ou será que estamos selecionando as nossas relações, não no sentido de preconceitualizar, não sei nem se o termo existe, me desculpe, preconceito, ou seja, esse serve para ser meu amigo, esse não serve para ser meu amigo, e esse que não serve para ser meu amigo eu não quero nem saber dele. Será que é assim? Ou será que a gente elege as pessoas que a gente gostaria de ter amizade, mas não despreza aquele outro companheiro que, embora não se identifique muito conosco, merece a nossa atenção? Afinal de contas, aquele a quem chamamos de mestre e que nos deu exemplo, selando com a própria vida o seu apostolado, nos disse certa vez que não somos sãos que precisam de médico, mas que ele veio para os doentes. E nós, como seus discípulos, seus seguidores, devemos atender a quem? Aos sãos ou aos doentes? Se o nosso mestre serviu aos doentes, por que nós faremos diferente? Então, aquele companheiro que nós julgamos chato ou inconveniente, ou que não serve para caminhar conosco, é um companheiro que nos pede ajuda, porque ele precisa se modificar. E se nós deixarmos em segundo plano, nós estaremos recusando a ajuda, tal qual o médico que Jesus se refere recusa a ajuda a um paciente. Seremos acusados não por um tribunal, mas pela nossa própria consciência, de estarmos negando ajuda e socorro àquele que precisa da nossa ajuda
do nosso socorro, do nosso amparo. Então, tal como Cristo, como o Mestre nos ensinou, exemplificou, selando com a própria vida o seu apostolado de amor, de compreensão, de carinho, de fraternidade, nós, enquanto espíritas e enquanto cristãos, devemos estar na humanidade, estendendo sempre o braço amigo, a mão amiga, aquele companheiro que nos requisita o auxílio, o amparo e o socorro. Façamos isso em nome do Cristo, a quem servimos e amamos. Muita paz a todos, muito obrigado.